Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejamos todos muito bem-vindos a esse trabalho de atendimento espiritual aos encarnados, no qual estamos dando sequência a uma série de exposições. No momento, estamos tratando do módulo que aborda o temor da morte. Hoje nós vamos entrar no roteiro 4. O roteiro 4 chama-se Mamãe Estou Aqui, que é o título de um livro psicografado por Célia Camargo, que vai contar a história do espírito Celina. Celina tinha 8 anos quando desencarnou. Então, percebemos que vamos abordar hoje uma questão bastante delicada, que é o desencarne de crianças. Segundo todos nós experimentamos e todos nós que concordamos que essa é uma das provas mais desafiadoras que possamos enfrentar. O Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, afirma que o desencarne de entes queridos, especialmente filhos, é das provas mais doloridas para o ser. Joana de Ângeles afirma a mesma coisa, que o desencarne de entes queridos é das provas mais doloridas. E nós concordamos. O desencarne de crianças, principalmente para os pais ou aqueles que tomam conta da criança, que têm um afeto, é uma dor que todos que acompanham compartilhamos. Porém, lembremos sempre que nós espíritas já conseguimos ter uma visão mais ampliada, que devemos olhar além dessa cena do desencarne, desse fato da separação, para que possamos ter algum consolo. No Livro dos Espíritos, a questão 967 Kardec pergunta sobre a felicidade e os espíritos respondem. A primeira frase da resposta já é: conheceis todas as coisas. Então, para que nós possamos não tirar a dor, porque a dor vai fazer parte da provação, mas ter um conhecimento sobre a realidade do que envolve esse desencarne de crianças, vai nos tirar a revolta, vai nos trazer um pouco de consolo. Então, aqui nós vamos ver como foi esse processo com o espírito Celina. Vamos ver alguns trechos do livro. Mamãe Estou Aqui. Quem tiver a curiosidade de procurar conhecer a obra completa, é bastante fácil de encontrar. Então, para que possamos saber um pouco mais sobre o temor da morte, o nome da menina, o espírito, é Celina, e desencarnou aos 8 anos, e ela acordou na colônia Céu Azul, que é uma colônia que faz parte do nosso país. O despertar de Celina, a primeira pessoa que vi foi a vovó Catarina, que desencarnara alguns anos antes. Então, a menina passou vários dias no leito do hospital e não tem nenhuma lembrança do ato do desencarne em si. Ela só tem a lembrança de despertar e encontrar aquela avó que já havia desencarnado. E ela se espanta: vovó Catarina, mas você já morreu. Puro engano, como você pode ver, estou viva. A sensação de quem desencarna é de continuar vivo, então por isso o espanto, porque para ela parecia que estava acordando num hospital qualquer. Então recebeu ali a avó. Onde estou? Ela pergunta. Você está num mundo diferente agora, muito mais bonito e agradável do que aquele onde vivia antes. Realmente, ela estava num mundo do plano espiritual, uma colônia muito bem recebida pela sua avó, muito bem acomodada. O desencarne foi envolvido com muitas vibrações amorosas. E o diálogo entre as duas prosseguiu. E a mamãe, e o papai, e os maninhos, que é uma preocupação que todos os espíritos que desencarnam e despertam em uma colônia espiritual têm essa preocupação imediata. Como estão aqueles que ficaram para trás? É uma preocupação bem comum a
adultos e crianças também. Eles não puderam vir, você os reverá tão logo seja possível. Esse tão logo seja possível vai envolver toda uma questão preparatória, de equilíbrio. Ela terá que estar muito bem preparada para poder rever os entes queridos que ficaram. Então, ela segue perguntando, vovó, eu morri? E a vovó pergunta, você se sente morta? Não, estou muito bem. Por vezes, bem melhor do que estava na Terra, porque ela já teve ali todo um tratamento para sua recuperação, enquanto que quando ela estava encarnada ainda estava com a enfermidade ativa. Então, a morte não existe, minha querida. Você apenas deixou o corpo de carne que já não servia mais. Aos poucos, a dor que ainda sentia foi desaparecendo. O que nós queremos aprender aqui? Quando nós desencarnamos através de uma enfermidade, o nosso perispírito, que é aquele corpo semimaterial que faz a ligação entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, e quando desencarnamos, nós nos desligamos do corpo físico mais denso, mas permanecemos com o nosso perispírito. E algum resquício da sua enfermidade ainda vai estar acompanhando, vai estar necessitando de tratamento. Então, ela, por isso que diz aqui que aos poucos ela ia se recuperando, ia deixando de sentir as dores e se melhorando. Fui morar com a vovó Catarina. Lá na colônia Céu Azul, a avó de Celina tinha uma casa onde ela foi morar. Isso acontece com todas as crianças? Nem sempre. Então, conforme nós vamos lendo esse livro, nós vamos perceber que a Celina vai encontrar amiguinhas conhecidas que já haviam se chegado antes no plano espiritual. E uma delas tinha sofrido um acidente, ela e sua mãe. Então, moravam as duas e frequentaram escolas e tudo mais. E também, mais tarde, ela encontrou uma amiguinha que não tinha familiar na colônia. E onde que essa amiguinha foi viver? Nas colônias nós temos muitos locais onde abrigam essas crianças que não têm os seus familiares lá residindo. Porém, não podemos comparar com um orfanato como nós temos aqui na Terra. Esses locais são coordenados por pessoas muito amorosas, onde essas crianças recebem toda a educação, todo o amparo, a instrução que necessitam e são tratadas com muito amor e carinho. Nós vamos mencionar mais tarde algumas dessas colônias que já foram descritas em muitas obras da doutrina espírita. E ela continua se espantando, continuam os diálogos. É tudo tão lindo. Então, por que as pessoas têm tanto medo da morte, vovó? Então, mesmo desencarnada, nós percebemos que as crianças têm perguntas muito simples para responder questões que são simples, porém que para nós, adultos, são complicadas. Por que nós temos medo da morte? Porque não conhecemos o que vem depois. E a avó Catarina responde, por ignorância, minha querida. Porque desconhecem o que seja a verdadeira vida. Então, aí está uma das coisas mais consoladoras que poderíamos ouvir. Porque se todos nós que conhecemos a vida futura, o plano espiritual, se nós conhecemos tudo que os espíritos benfeitores nos trouxeram através de Kardec e de Chico Xavier, e entre outros, isso para nós deveria constituir por si só o maior consolo, porque não existe a morte, não existem as penas eternas, não existe uma separação definitiva. Aquele que foi hoje, ele está lá em algum lugar e nós vamos nos encontrar.
porque acabamos de ver aqui, a própria Celina encontrou a vozinha, que já havia desencarnado, como todos nós temos algum ente querido no plano espiritual, orando por nós, torcendo por nós. Por vezes, quando nós desencarnamos, vamos procurar o nosso filhinho amado e ele já voltou, já está reencarnado novamente, em outra família, por vezes até próximo de nós. E quando esses pais têm um entendimento, um esclarecimento suficiente, podem até estar acompanhando, estar cuidando dos seus preciosos filhinhos. Vamos prosseguir então. Perturbação espiritual. Aqui nós vamos entrar agora num aspecto bastante delicado. Após 2 meses, Celina era acometida por crises que a prostravam ao leito. A depressão tomava conta dela. Angustiada e triste, punha-se a chorar, desconsolada. Todos nós que perdemos alguém a quem amamos muito. Cada vez que nós choramos, que nós evocamos essa pessoa, que nos sentimos tristes, deprimidos, não podemos esquecer que essa pessoa vai receber essas vibrações. Nós estamos conectados por um laço de amor e pensamento, e o pensamento atravessa os planos. Então, nós espíritas, por vezes, já sabemos disso, já foi nos dito, e nós não ficamos lá entregues ao desespero, entregues às lamentações, não ficamos evocando o nome da pessoa. Porém, sentimos a tristeza. E mesmo assim, os nossos entes queridos recebem essa vibração de tristeza. Imaginemos nós que hoje possamos ir para um outro plano de uma hora para outra. E aí vamos assistir os nossos entes queridos sofrendo. Como vamos nos sentir? Não vamos nos sentir felizes nem tranquilos, porque quem ama sempre quer ver o outro bem, quer saber que o outro está bem. Uma mãe só quer saber que o filho está bem e isso já lhe dá uma certa tranquilidade. Então, por mais que a mãezinha de Celina não ficasse entregue ao desespero, ela sentia muita tristeza. E Celina, recebendo essa vibração de tristeza, ficava nessa situação de depressão, ficava prostrada ao leito. E como que a espiritualidade, então, age a nosso favor para contornar essa situação? Aos gritos, Celina pedia para voltar para casa, afirmando que sua mãe estava sentindo muito a sua ausência. Então, pelo simples fato da mãe dela sentir a sua ausência, Celina recebia essas vibrações. E isso acontece conosco. Então, a espiritualidade trabalha da seguinte forma. Enquanto à noite o seu corpo descansava, Dalva, a mãe de Celina, foi levada pela espiritualidade em visita à sua filha. Mamãe, estou aqui. O título da obra. Então, imaginemos a cena. Aquela mãe tão sofrida, tão machucada. No desdobramento do sono, é levada a visitar a sua filhinha. Então, essa é a cena mais emocionante do livro. A cena em que a mãezinha chega no plano espiritual, conduzida pela espiritualidade, e enxerga a sua menina. Mamãe, estou aqui. Minha filhinha, que bom. É claro que no outro dia ela não lembraria do encontro em si, mas ela vai acordar com aquela sensação maravilhosa. Você está bem, minha filha? Estou muito bem, mamãe. É tudo que ela precisava saber. Vovó Catarina está comigo.
A minha mãe? Onde ela está? Indagou surpresa, lembrando-se da mãe que também partira. E quando ela enxerga a mãe, ela se queixa, porque é o que os filhos fazem quando enxergam a mãe. Eles se entregam porque as mães, teoricamente, na cabeça dos filhos, têm a solução para todos os problemas. Mamãe, você vê o que me aconteceu? Não basta tê-la perdido, agora perdi minha Celina também. E a avó Catarina, como já estava um pouco mais experimentada, tem sempre as palavras certas para consolar a filha. Você não perdeu nada, Dalva. Continuamos mais vivas do que nunca. Ah, minha Celina, quanto tenho chorado e me desesperado sentindo a sua falta. Eu sei, mamãe, e é exatamente sobre isso que quero lhe falar. Suas lágrimas, seu desespero me fazem muito mal. Estou bem e Deus nos dará outras oportunidades de nos encontrarmos. Outra coisa, mamãe, não vá ao cemitério. Eu não estou lá e isso só faz você ficar mais triste, entendeu? Tem razão, preciso ficar calma, não quero atrapalhar você. Não quer dizer que não devamos ir mais ao cemitério visitar aquele local que é uma referência dos nossos entes queridos. Porém, no caso da Dalva, aquilo fazia ela muito mal, deixava ela muito triste e aquela tristeza só estava prejudicando cada vez mais a ela e a filha. Então, esse foi um pedido dirigido exclusivamente para essa mãezinha, que concorda, tem razão, eu preciso ficar calma, não quero atrapalhar você. Ou seja, inconscientemente, essa mãe não vai mais se permitir o desespero, se permitir a depressão, porque ela quer o bem da filha. Abraçou novamente a filha com carinho, dizendo: gostaria de poder ficar aqui com você. E essa é a sensação de todos que temos essas experiências de ir a esses locais abençoados. Nós temos vontade de ficar lá e não voltarmos, porque lá é uma vibração muito boa, a sensação de liberdade, de estar sem esse corpo denso. E todos nós temos essas visitações. E se é assim, por que nós temos tanta tristeza de ver as nossas crianças por lá? E Celina diz: isso não é possível, mamãe, você ainda está encarnada e, além disso, outras pessoas aguardam seus cuidados na Terra. Sim, havia um esposo, haviam irmãozinhos da Celina, e nesse momento ela cai em si que realmente ela tem que voltar, né? E Celina diz: dê um abraço e um beijo neles por mim. Depois disso, Dalva foi conduzida ao seu corpo em seu lar terrestre. E no outro dia, claro, não lembrava dos fatos, mas acordou com seu coração leve, com aquela sensação de paz, de tranquilidade e com aquela sugestão mental de não ir mais ao cemitério. Mas a vida continua. Com o passar dos dias, Celina foi recuperando-se cada vez mais e dentro de pouco tempo estava completamente boa e adaptada à nova vida na espiritualidade. Junto com os colegas, passava o dia entregue às atividades educativas, porque, como já mencionamos, nessas colônias espirituais, eles frequentam escolas, frequentam cursos, como aulas, passeios a recantos instrutivos e parques para estudarem a natureza. Inclusive, tem uma passagem muito linda de Celina com seus colegas num parque onde estão águas fluidificadas e é muito bonito. Quando nós falamos nesses locais onde ficam as crianças que não têm familiares na colônia espiritual, no livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz fala do Lar da Bênção. E lá
além de ser um lugar onde se acolhem essas crianças, também é uma escola de mães. Essa escola de mães funciona para que mães que foram frustradas na Terra ou que necessitam de um aprimoramento possam exercitar, aprender. Então, essas mães, essas mulheres ficam tomando conta de todas aquelas crianças lá. Também esse lar da bênção que André Luiz fala tem as visitações de mães encarnadas. Então, as mães ainda encarnadas, em desdobramento do sono, vão lá para visitar os seus filhinhos. Então, é uma escola, o Lar da Bênção, com 3 funções. Um lar para crianças, uma escola de mães e também essas visitações das mães encarnadas, que é muito bonito. Quando um espírito chega no plano espiritual, é comum a primeira coisa querer saber dos seus parentes, dos seus afetos que ficaram encarnados. Porém, para poder visitá-los, vê-los, é preciso um grande preparo. E a Celina e seus amiguinhos, seus colegas, prepararam-se durante bastante tempo, planejaram uma visita ao lar. Então, durante toda aquela semana, receberam orientações sobre o comportamento que deveriam manter em contato com os familiares encarnados. Então, houve um grande preparo e, mesmo assim, eles foram com os seus mentores, com seus orientadores. Era a primeira vez que retornava à Terra depois do desencarne. A emoção tomou conta do seu coração. Deve ser um momento muito importante. Então, quando Celina chega na sua casa, encontra lá o pai, a mãe e os 2 irmãos estavam sentados à mesa. Acercou-se da mãe e abraçou-a sem poder conter as lágrimas. A mãe, bastante emocionada, não conteve o pranto e disse: "Nesse instante, não sei porquê, lembrei-me de Celina, nossa filha querida." E Celina falando: "Sim, mamãe, sou eu mesma que estou ao seu lado." Porém, isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria para todos nós. A vida é bela e nossa separação é temporária. Conquanto não a ouvisse, a mãe anotou mentalmente as palavras da filha em forma de intuição e, com um ânimo novo e diferente expressão, enxugou o rosto tentando sorrir. "Interessante", comentou para os familiares que a ouviam interessado. "Sinto a presença de nossa Celina aqui conosco. Não sei explicar como e nem porquê, mas parece-me que ela deseja que fiquemos alegres." Então, isso acontece com todos nós. Por vezes estamos fazendo qualquer coisa, distraídos, e daqui a pouco nós sentimos aquela emoção, pensamos naquela pessoa, sentimos por vezes um perfume, um cheiro, alguma sensação, e nos dá uma saudade, às vezes até nos levam às lágrimas, porque estamos recebendo aquela visita daquela pessoa. Por vezes temos fragmentos de sonho, mas aquele sonho foi tão vívido, parece que você conversou com aquela pessoa, e aí quando acorda, lembra de algum fragmento do sonho, mas a sensação de ter matado a saudade, aquela sensação boa de ter estado com a pessoa, é real, é verdadeira. Então, isso aconteceu com a Dalva, a mãe de Celina. Ela sentiu o abraço da filha e, de alguma forma, ela tinha certeza que estava ali, presente. De tão forte foi a sensação. E as palavras de Celina entravam na mente dela como forma de sugestão. Era como se ela estivesse realmente ouvindo aquelas palavras.
E também nessa ocasião ocorreu um outro fenômeno que por vezes não acontece conosco, mas algumas crianças podem ter essa sensibilidade. Então o Tiago, caçula de 4 anos, falou com simplicidade: "Olha, Celina está sorrindo para mim, mamãe." Tiago, testemunhando a presença da irmã desencarnada, fez com que uma profunda emoção tomasse conta de toda a família. Mesmo os mais céticos, quando sentem essa emoção e essa vibração, é tão forte que mesmo os mais céticos não têm como duvidar. "Não brinque com isso, menino." "Mas é verdade, mamãe, estou vendo Celina. Ela está entre papai e você, e vovó Catarina está com ela." Então, o menino realmente tem a visão, por ser uma criança em tenra idade, que tem essas facilidades, esse intercâmbio se torna mais fácil, mais tranquilo. Então, é bastante comum que crianças tenham essas percepções. O retorno. Ao chegar a hora de deixarem a terra e voltarem para a nova morada, foi com tristeza que eles se despediram dos entes queridos, certos, porém, que voltariam assim que lhes fosse permitido. Objetivo alcançado. Para Celina, aquele ambiente de paz e amor era um reabastecimento espiritual. Para seus pais, a presença da filha amada era a prova de sobrevivência da alma. Assunto para ser meditado maduramente. Ou seja, além de dar um consolo, além de dar um conforto para essa família, essas questões da sobrevivência da alma, essa comprovação de sobrevivência da alma, ela é um início de uma busca por esclarecimento. Por vezes, pessoas começam a pesquisar e aprender mais. E, a partir daí, é um crescimento constante e contínuo, porque vamos estar sempre buscando o saber, e aí vamos estar buscando nos melhorar, buscando nos tornar pessoas melhores. A criança depois da morte. Vamos entrar agora nas questões trazidas por Kardec no Livro dos Espíritos. Lá na questão 199, Kardec pergunta aos espíritos: por que a vida interrompe-se na infância? E a resposta dos espíritos: pode ser para o espírito o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado, e sua morte, na maioria das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Notemos que, em se tratando de espíritos individuais em constante evolução, a doutrina espírita nunca coloca um ponto final. Pode colocar um ponto e vírgula, mas nada é muito fechado. Aqui, os espíritos dizem que pode ser o complemento de uma existência interrompida, ou seja, dá-nos a entender que, na maioria das vezes, um espírito que teve uma existência que finalizou antes do tempo previsto, ele venha numa outra existência para complementar aquele tempo que faltou. Porém, pode acontecer de ser uma prova para os pais. Se nós olharmos lá no livro Entre a Terra e o Céu, enquanto André Luiz está conhecendo o Lar da Bênção, a instrutora Blandina dá-nos a explicação. Conhecemos, palavras de Dona Blandina, conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos
para aquisição de valores morais. Ou seja, um espírito pode se voluntariar para aquela existência breve apenas com o intuito de acordar os corações queridos, de fazer com que aqueles pais despertem para valores mais nobres. Isso pode acontecer, é uma possibilidade, assim como pode acontecer de um espírito precisar passar por uma existência breve e não ser uma prova para os pais, mas aqueles pais serem convidados a receber esse espírito e aceitarem, se voluntariarem. Então, nem sempre é uma prova, mas na grande maioria das vezes é um complemento de uma experiência que ficou incompleta e também uma prova para os pais. Sempre a espiritualidade aproveita os acontecimentos para beneficiarem vários espíritos de todo um núcleo, por vezes de toda uma cidade, de todo um país. Por exemplo, nessa semana semana passada, tivemos o desencarne de uma criança de 5 anos por uma negligência de uma pessoa que o deixou entrar sozinho num elevador e o menino saiu pelo telhado e caiu de uma altura, causando seu desencarne. Pela abrangência dessa divulgação, desse acontecimento, percebemos que é uma prova para muitas pessoas, porque a partir desse acontecimento, que foi um desafio muito grande para os envolvidos, mas muitas famílias fizeram muitas reflexões. Então, nós temos que verificar todo o aprendizado que um acontecimento pode trazer a uma grande quantidade de pessoas. O que acontece ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? O que acontece? Os espíritos respondem: recomeça uma nova existência. Ou seja, é isso que acontece com todos os espíritos que desencarnam. Vai haver um novo planejamento e vai recomeçar uma nova existência, de acordo com as suas necessidades. Por vezes, o espírito retorna até mesmo naquela mesma família a qual ele já conviveu, se ele tiver ali alguma prova para finalizar. Ou, por vezes, ele vai reencarnar em outras famílias para ter novas experiências. Então, a espiritualidade vai planejar uma nova existência. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da segunda parte, nossos parentes costumam vir-nos ao encontro? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Então, essa é uma preocupação que nós não precisamos ter. O laço indissolúvel que pode nos ligar ao nosso filho, ao nosso sobrinho, ao nosso esposo, à nossa mãe, ao nosso pai, é o laço do amor. Esse é o laço que não se dissolve, nem por tempo, nem por distância, nem por plano. É o laço indissolúvel e definitivo. Então, aqueles a quem nós amamos e somos amados, já fazem parte da nossa família espiritual, nós vamos nos buscar, vamos nos procurar e vamos nos encontrar. Então, esse é um receio que não precisamos ter. Depende isso da elevação deles. Por vezes, um familiar já está com um pouquinho mais de entendimento e tem que aguardar que o outro o alcance. Isso é temporário, porque para nós encontrarmos os nossos afetos, é como aquela situação da Celina na colônia espiritual, indo visitar a sua família. Muitos coleguinhas dela, naquela visitação, naquela excursão,
também visitaram suas famílias, todos acompanhados dos seus instrutores e muito bem preparados e orientados. Alguns encontraram os seus familiares entristecidos, desanimados e acabaram tendo uma reação não tão positiva quanto a da Celina. Mas o seu instrutor estava ali do lado e disse: você lembra do que nós combinamos? Você lembra do que nós treinamos? Agora é hora de você ir lá, fazer a sua prece e colocar ânimo neles. E aí a criança ia lá, fazia prece, injetava boas ideias de Jesus naqueles familiares. E quando saía, os seus familiares estavam melhores, mais animados, consolados, com mais paz no coração. Porém, se esses espíritos não estivessem tão bem preparados, tão bem orientados, tão bem acompanhados por seus orientadores, o que teria acontecido? Imaginemos que essa criança não tivesse ali o seu orientador para dizer: opa, você está se deixando entristecer. Vai lá e dá bom ânimo. O que teria acontecido? Teriam todos entrado numa sintonia de tristeza, de depressão, de saudade. Então é por isso que aqui no Livro dos Espíritos diz: depende da elevação, porque esse encontro necessita de um equilíbrio quando estão em planos diferentes. Agora vamos falar um pouquinho sobre crianças e seus amigos espirituais, que alguns chamam de amigos imaginários. Visão ou imaginação? Então, Herculano Pires, no livro Mediunidade, nos esclarece que até os 7 anos, em média, o espírito encarnado tem mais liberdade para se desprender do corpo e perceber melhor o plano espiritual. Ou seja, a criança, no início, nos anos iniciais da sua reencarnação, ela é amplamente assistida pela espiritualidade. E ainda está com essa sensibilidade apurada. Então, por isso que o irmãozinho da Celina não teve dificuldades em enxergá-la. Não quer dizer isso que essa sensibilidade vai acompanhar por toda a existência, não. Mas é comum em crianças ter essa interação com espíritos desencarnados. Aqui Herculano Pires nos esclarece: isto não quer dizer que toda criança que percebe o plano espiritual será médium ostensivo quando adulto. Então, se ele tem essa evidência quando criança, não quer dizer que em adulto vai continuar assim. A nossa reflexão para a noite: a dor das separações é justa e compreensível, mas não deve ser maior do que a certeza que a vida prossegue, repleta de oportunidades para que honremos a memória dos que foram, abraçando o trabalho do bem como a melhor forma de lhes cultuarmos a lembrança. Palavras de Emmanuel. Então, meus amigos, fiquemos com essas reflexões, que possamos ter essa certeza, esse conforto de sabermos que as nossas crianças estão sempre bem amparadas pelo Pai, que nos dá sempre muito mais do que merecemos, e que possamos encontrar a paz, o consolo e termos a paciência de aguardarmos o tempo que é breve, porque temos toda a eternidade pela frente. Então, que aguardemos com fé, com esperança, trabalhando no bem, tentando nos melhorar, para que esse reencontro seja glorioso. Então, que fiquemos todos com muita paz. Muito obrigada.